Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse novo quadro aqui do nosso YouTube, o Carteira a Latos de Investimentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vinícius e sou consultor financeiro aqui da Alatos. No Instagram nós falamos diariamente sobre investimentos, através de postagens, stories, caixinhas de perguntas, enquetes. E a pedido exatamente dos seguidores, surgiu esse quadro, a ideia dessa carteira que nós vamos compartilhar com vocês. Então aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para lembrar as notificações dos próximos vídeos para você. A intenção da carteira aqui do canal não é indicar e nem recomendar nenhum ativo. A ideia é mostrar para vocês que é possível, com pouco dinheiro, começar a montar uma carteira pensando lá no longo prazo, que você, com a disciplina de poupar e investir todos os meses, você consegue ter uma carteira diversificada e que será vencedora lá na frente. As regras que nós consideramos aqui são as seguintes. O aporte inicial vai ser de um salário mínimo. Os aportes mensais vão ser de 10% do salário mínimo. Todos os rendimentos e dividendos que nós vamos receber da própria carteira serão reaplicados nela mesma. E o foco aqui vai ser a diversificação, ou seja, nós vamos ter investimentos tanto aqui no Brasil quanto no exterior e também em criptomoedas. Nós vamos aqui seguir um método para a gente poder investir com tranquilidade e segurança, tá? Então, nós vamos colocar nessa carteira aproximadamente 35% em renda fixa, 30% em renda variável aqui no Brasil e 35% em renda variável lá no exterior. E como é que vai ficar uma divisão aqui mais micro, né? Vai ficar da seguinte maneira: 35% em renda fixa, 15% em ações, 15% em fundos de investimento imobiliário, 10% em estoques, ou seja, ações lá do exterior, 10% em REITs, que seriam os primos estrangeiros aí dos fundos imobiliários, 10% em ETF lá no exterior, porque existe uma vantagem fiscal, ou seja, no imposto de renda que a gente não paga e que aqui a gente pagaria. E lá também os ETFs pagam rendimentos, dividendos, o que se torna muito interessante para a nossa carteira. Tá? E também vai ajudar a dar um pouco de equilíbrio lá no exterior. E também vamos colocar por volta de 5% em criptomoedas para dar aquela balançada na nossa carteira, né? Ficar um pouco também mais arriscado. Lembrando, pessoal, que esses percentuais que eu estou apresentando aqui, eles são para um perfil mais arrojado, tá? Então, assim, não devem ser iguais à sua carteira, porque as pessoas e famílias, elas têm necessidades, elas têm hábitos de vida diferentes, então não adianta querer copiar essa carteira aqui da gente. Inclusive, antes, né, dos nossos clientes aqui da consultoria começarem a fazer seus investimentos, nós conversamos muito sobre o perfil de investidor. Para quê? Para que a gente possa traçar de uma melhor maneira uma estratégia para que ele possa alcançar suas metas e seus objetivos também. Feitas essas considerações, lembrando mais uma vez, isso aqui não é recomendação de compra e de venda, tá? Isso aqui não é para você seguir, isso aqui é somente para você ter uma ideia de que é possível investir com pouco, tá bom? E aqui para fazer o acompanhamento da nossa carteira ao longo do tempo, à medida que a gente vai aplicando, nós vamos utilizar esse site aqui, que é o site Status Invest. Tá? Para você que quer criar uma carteira, seja para estudo, ou você que vai realmente começar a investir, você pode muito bem criar uma conta aqui gratuita e ir cadastrando as suas compras feitas. Eu acho que ele é muito legal porque ele é bem dinâmico, é um site bem visível. Existem outros, tá? Mas por utilizarmos aqui esse site, nós vamos usar ele como base, tá bom? E como é que ficou, tá? Aqui, toda vez que a gente for mostrar para vocês, eu já vou mostrar aqui com os aportes que eu fiz, tá? Vai estar tudo cadastrado. E aqui a ideia é ir mostrando o racional das minhas compras, né? Do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, quantos de proventos a gente vai ter recebido no mês anterior para a gente poder fazer as compras, fora, né, o aporte lá de 10% do salário, verificar a rentabilidade da nossa carteira durante esse período, enfim, fazer aqui
a gente poder fazer uma gestão da nossa carteira, né, um acompanhamento com mais cuidado. Tá bom? Essa aqui, para quem não conhece, é a parte inicial do Status Invest. Como eu simulei as compras que foram feitas hoje, eu ainda não tenho muito histórico, tá bom? Mas a partir do próximo vídeo vocês já vão ver alguma coisa aqui já se desenhando e acontecendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente pensou para esse mês. A gente vai seguir aqueles percentuais, mas lógico, né, galera? Não dá para comprar, por exemplo, o salário mínimo está R$ 1.212. Eu nem sempre vou conseguir comprar R$ 1.212, né? Vou conseguir investir esse dinheiro todo. Por quê? Primeiro, que a gente está falando de renda variável. São preços diferentes. Então, às vezes, vai ficar faltando um pouquinho de dinheiro para a gente comprar. Ou, por exemplo, renda fixa. Eu vou trabalhar com a renda fixa do Banco C6, por exemplo, porque a gente consegue aplicar de 100 em 100. Mas eu não consigo, às vezes, aplicar, por exemplo, R$ 105. Eu só posso aplicar ou 100 ou 200. Então, nunca assim vai bater o aporte 100% do mês, tá bom? Então, sempre vai ter um caixinha que a gente vai juntar com os rendimentos do próximo mês e a gente vai fazendo esse aporte mensal, lógico, comprando o máximo de ações, né, de tudo, aplicando tudo no máximo possível para evitar deixar dinheiro parado na corretora. Mas vai acontecer, tá bom? Então, feito isso, vamos ver primeiro como é que vai ficar aqui a nossa carteira. Bom, na aba aqui de composição, a gente consegue ver as classes lá que eu coloquei. Lembra que eu falei que a gente vai ter um percentuais ali, né, pesos dos ativos para seguir, mas é lógico, como a gente está falando novamente de renda variável, nem sempre os percentuais vão bater certinho. Então a gente vai buscar estar aproximadamente dentro daquelas classes. Então, por exemplo, tá? Eu falei que a gente ia investir 35% em CDB, né, em renda fixa, dentro do C6. Só que não vai ser possível pegar agora esse mês por causa do valor. Então ficou um pouquinho abaixo de 35%. Criptomoeda, eu também falei que ia ser 5%. A gente só tem 3,33% do nosso patrimônio em criptomoeda nesse caso, tá bom? Então isso vai acontecer. Novamente, a gente vai buscar estar equilibrando esses percentuais para se manter no nosso método ali, no nosso plano de investimento, tá bom? Então, nesse primeiro aporte, eu já vou abrir os ativos aqui, nós ficamos com 4 ações, tá? Deu mais ou menos um pouquinho mais de R$ 200. 2 fundos imobiliários, um pouquinho mais de R$ 200. 2 CDBs, né? A gente vai trabalhar aqui, no caso, nesse primeiro momento, com CDBs do C6. Nós colocamos 2, tá? Dando aproximadamente 400. 2 ações, 2 REITs, uma criptomoeda e 2 ETFs no exterior, tá? Isso aqui a gente vai vendo, vai ficando dinâmico ao longo do tempo. Isso aqui é legal para a gente ver como que está diversificado a nossa carteira, tá bom? Mas vamos lá na aba Patrimônios para a gente ver direitinho como que está diversificado, quais ações compramos com todas as informações. Aqui na aba Patrimônio, se eu descer um pouco, eu consigo ir abrindo e vendo quais ativos eu coloquei dentro da carteira, tá? Nesse primeiro vídeo ele vai ser um pouco mais longo nessa parte, porque a gente tem mais ativos. À medida que a gente for aportando, vai ser uma coisa mais tranquila da gente entender. Mas nesse primeiro momento, o que a gente aplicou, né? Comprei um pouco de Itaúsa, né, que é uma holding que é dona do Banco Itaú e aplica em outras várias empresas, né? Ele tem participações em outros tipos de negócio, além do Itaú, apesar do Itaú representar a sua grande maioria. Comprei ações da Sanepar, que é uma ação de saneamento, né, uma empresa de saneamento do estado do Paraná. Apesar de ter uma coisa que eu não gosto muito, que ela é ser controlada por um estado, é um tipo de serviço que ele é necessário. A gente fala que ele é muito perene, né? Saneamento todo mundo em tese ali precisa, né? Você não vai pagar, minha conta de água veio muito cara, eu não vou deixar de pagar porque eu preciso daquilo. Então é um setor também muito bom de se investir. Próxima ação, Taesa. Taesa é uma empresa transmissora de energia, boa pagadora de dividendos, enfim, empresa que vem dando lucro atrás de lucro ao longo dos anos. É uma empresa ali que acho que todo mundo deve ter. Apesar de ser um pouco complicado de você analisar ela a fundo, mas deve fazer sim parte de uma boa carteira de investimentos. A próxima empresa aqui é a Vivo, né? A Vivo, ela
é uma empresa do ramo de telecomunicações, que é um dos setores aí também perenes, essenciais, né? Quem hoje aí fica sem internet, sem telefone, é muito difícil, né? E lógico que ela é uma empresa muito boa, redondinha, gera lucro, paga dividendos, então ela está aqui também na nossa carteira. Os próximos ativos que nós temos aqui são os fundos imobiliários. Eu coloquei 2 fundos, tá? O primeiro, o HGLG, é um dos maiores fundos imobiliários aí da nossa bolsa. Ele é do ramo de logística e ele tem uma ótima gestão e vem pagando aí bons dividendos, né, bons rendimentos ao longo dos anos. Então, eu escolhi aqui como o primeiro fundo imobiliário para a gente ter. E o segundo fundo imobiliário, eu escolhi o Kizu, né? O Kizu, ele é um fundo de fundos. Na verdade, ele pega os 30 maiores fundos e diversifica na carteira dele. Então aqui a gente já vai começar diversificando. E eu coloquei ele também, por além de, lógico, ser um bom fundo, ele tem um valor de cota, né? Ele é baratinho, né? Vamos falar assim, ele tem um valor baixo. E a gente consegue, às vezes, com um troquinho e colocando nele para aproveitar aí o efeito do juro composto. Bom, galera, agora falando um pouquinho aqui da nossa renda fixa, né? Nós vamos colocar ali mais ou menos 35%. E eu escolhi 2 tipos de rendas fixas diferentes. Eu aqui, para não ficar, né, muito confuso, eu vou sempre buscar trabalhar com rendas fixas por no máximo 2 anos. E o porquê? Porque a renda fixa, se não for LCI, LCA, CRI e CRA, essas, porque são isentas de imposto de renda, os CDBs já pagam imposto de renda. E a tributação desse imposto de renda, ela é uma tabela que ela vai, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Então, quanto maior o tempo, menos imposto a gente paga. E o prazo para a gente pagar menor imposto possível são 2 anos. A gente entra numa faixa ali de 15%. Tá? Então, eu vou sempre trabalhar ali com 2 anos dentro daí desse imposto. Tá bom? Então, todos os meus prazos aqui vão ser de 2 anos. Eu escolhi um CDB que está pagando CDI, tá? 108% do CDI, e um que está pagando IPCA, ou seja, a nossa inflação, mais 5,65. Né? O da inflação, por que eu escolhi? A gente está num período que está complicado a inflação, né? A inflação ainda não está diminuindo, né? Está ainda uma inflação acima de 1% ao mês por enquanto, então nada melhor do que parte do nosso patrimônio ficar protegido da inflação. E os 108% do CDI, por quê? Porque à medida que a inflação ela está acelerada, a nossa taxa Selic vai aumentando para controlar essa inflação. E o CDI é uma taxa que está ali colada com a nossa taxa Selic. Ela tem uma diferença muito pequenininha. E se a inflação está acelerando, o CDI também vai aumentando. Até que vai chegar a algum ponto, se a gente espera, que a inflação ela vai frear, né? Pode até acontecer uma deflação, e o CDI ainda vai estar pagando bem alto. Então, a minha estratégia aqui é pegar essa curva alta e ter uma boa renda fixa quando a inflação, né, essa renda fixa da inflação não estiver pagando mais tão bem. Então, uma estratégia também pensando mais na frente. E, novamente, por isso que a gente está até dentro da renda fixa, é possível diversificar. Agora, falando de stocks, né, ou seja, ações do exterior. Aqui eu escolhi 2 empresas que eu acho que todo mundo conhece, né? E são empresas excelentes que trouxeram um ótimo retorno para quem investiu nelas e cada vez mais seus lucros, né, suas receitas vão aumentando, o que é bom para qualquer investidor. Primeira, Apple, né? Apple dispensa comentários, uma empresa de tecnologia que vai além ali do seu tempo, né? Vamos falar assim, desenvolve novas tecnologias, então é uma empresa que a gente tem que ter, e sim, não é porque a Apple é conhecida que ela seria uma boa empresa, a gente tem que olhar os balanços. E se a gente verificar, né, até nos seus balanços, ela também apresenta resultados bem legais, né, bem importantes ali, que motivam a gente a investir nela. Então, Apple foi uma escolhida, e a segunda empresa que eu escolhi foi a nossa querida Coquinha, né? A nossa Coca-Cola. Também empresa aí tradicional no ramo, né? A gente não precisa nem falar, e que tem bons balanços, paga aí um dividendozinho, basicamente trimestralmente, que vai pingando aí na nossa carteira no exterior para a gente poder ir aportando mensalmente. Próximo, os REITs, né? Escolhi aqui 2 REITs, lembrando que os REITs são como se fossem um primo gringo do fundo imobiliário, né? É um pouco mais complexo, mas também é uma indústria que lá nos Estados Unidos algo já é bem antigo, uma indústria muito consolidada, essa de imóveis, tá bom? Então eu escolhi
dois REITs aqui diferentes. Um é o PLD, que é o maior de logística, né, lá fora. Ele tem vários galpões, mas muita coisa mesmo. Nem se compara com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Se a gente for comparar, a gente fica até impressionado, que é um mercado que lá fora é muito forte. Então eu peguei esse PLD. E o Stag, né? O Stag ele é um fundo ali industrial, também tem muitos imóveis em regiões muito boas ali dos Estados Unidos. Bom, então eu escolhi dois REITs ali que são enormes, né? São aí dos maiores dentro da Bolsa Americana, para a gente ter aquela recorrência, né, de pagamento de rendimentos. Lembrando que os REITs eles costumam pagar trimestralmente, tá? Os fundos imobiliários aqui pagam todos os meses, lá fora os REITs tendem a pagar todo trimestre. Tá legal? Criptomoeda. Criptomoeda, claro, eu escolhi o pai de todas, né? O primeirão, o nosso Bitcoin. As criptomoedas eu não vou colocar muitas, tá? Vou colocar somente aquelas que podem assim agregar certo valor. Minha ideia não é ficar especulando aqui, né? Comprando, vendendo. É realmente levar essas criptomoedas pensando daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, para começar, nada melhor do que ter aí a referência das criptomoedas, o Bitcoin. E para ajudar a balancear aí a nossa carteira lá no exterior, eu comprei dois ETFs, tá? O IVV ele é basicamente, ele replica o S&P 500, que é como se fosse o Ibovespa lá do exterior, né? Ou seja, a gente vai aqui acompanhar um pouco da variação da Bolsa Americana na prática, tá? E também a gente vai trabalhar o VNQ. Ele é um ETF que vai trabalhar o índice Ibovespa dos REITs lá fora, tá? Então a gente está ali pegando um pouco da média de mercado, também para não errar muito a mão, e vai ajudar a gente a construir esse patrimônio lá fora. Lembrando que ETFs no exterior, eles são legais porque eles são isentos de imposto de renda até R$ 35.000, assim como, né, todo investimento no exterior, e eles pagam dividendos, uma coisa que aqui os nossos ETFs ainda não pagam. Então, por isso que eu acho muito interessante, sim, a gente ter um pouquinho lá, primeiro para proteger, e segundo porque eles vão pagando para a gente aí rendimentos trimestrais. Bom, galera, então esses foram os ativos aqui que eu escolhi para a gente começar a montagem dessa carteira, né? Então, vamos repassar aqui alguns valores, por exemplo. Eu comprei mais ou menos R$ 50 de cada ação, é possível, tá? Eu comprei um fundo imobiliário do HGLG e um do Kizu, comprei 5, né? Com R$ 200 eu comprei. A renda fixa aqui eu coloquei 400, mas eu posso colocar de 100 em 100 reais, tá? É possível. Lá no exterior, eu estou simulando como se a gente estivesse comprando na Avenue, né? Que é uma corretora brasileira que você pode comprar ativos no exterior. E você compra ali no mínimo com US$ 5, né? Ou seja, US$ 5. Se o dólar tiver R$ 5, a gente está falando de R$ 25, né? Então eu preciso de mais ou menos R$ 25 para começar a investir no exterior. Então você vê que é muito tranquilo. Então eu coloquei aqui alguns valores baixos e criptomoedas também, né? Botei aqui R$ 40 em Bitcoin, o que também a gente sabe que hoje é possível aí para se fazer. Lembrando que aqui a gente não tem, como não existem mais existem algumas corretoras, né? Mas a gente está usando aqui simulações de corretoras que não utilizam corretagem, tá? São corretagens gratuitas. Então a gente está usando a Clear, o Banco C6, né? No caso para renda fixa, que realmente né? Você não paga taxa. No exterior a Avenue, que tem um plano que você não paga a corretagem. E também a gente está utilizando a Binance, né, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e que também você não paga nenhuma corretagem para comprar os ativos, tá? Então, para você que está vendo esse vídeo, galera, com pouco dinheiro você começa. A gente aqui usou um salário mínimo de cara, mas você não precisa utilizar esse salário mínimo de cara. Você pode ir comprando aos pouquinhos, né? R$ 100, 250, hoje você consegue. Então, assim, pense nisso, tá? Que é possível sim, com pouco dinheiro, você ir devagarzinho e montando patrimônio. A gente vai fazer isso aqui, né? Lógico, isso vai demorar um tempo, mas a gente vai vendo o resultado aqui na prática. E você que tem um pouco mais de dinheiro, lógico que você pode investindo com mais, né? Diversificando mais ainda, mas aqui a nossa ideia é realmente ir devagarzinho para ajudar aquela pessoa que está começando, que tem vontade de começar a investir de verdade. Bom, galera, então só para fechar aqui o nosso caixa, tá? Nós investimos
mais ou menos R$ 1.212, que é um salário mínimo. Só que, como eu falei, né, uma sobrinha para cá, uma sobrinha para lá, sobrou para o mês que vem R$ 1,62. É como se a gente fosse deixar esse dinheiro parado lá na corretora para o próximo aporte. E aí lá a gente decide aonde a gente vai aportar, seguindo o nosso método, né? A gente vai ver ali aonde que, junto com os 10% do salário mínimo, a gente vai direcionar o nosso dinheiro. Se a gente vai diversificar, o que a gente vai fazer, né? Então deixa o mercado ali fazer o papel dele, trabalhar um pouquinho, subir e cair, para a gente tomar a decisão do que a gente vai fazer no mês que vem, aonde a gente vai aportar o nosso dinheiro. Bom, galera, então esse foi o primeiro vídeo da nossa carteira Latos de investimentos. Se você achou esse vídeo relevante, clica aqui no compartilhar, manda para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu papagaio periquito, para o seu cachorro, senta o dedo no like, comenta aqui embaixo se faltou alguma ação ou alguma crítica ou sugestão aqui para a gente. Clica também em se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu aguardo vocês. Até uma próxima.